convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, um texto muito conhecido, uma palavra muito conhecida, mas o Espírito Santo ministrou isso aqui à minha vida e eu quero repartir com os irmãos aqui nessa manhã. Livro do Êxodo, no capítulo 13, 14, perdão, depois a gente faz uma voltinha lá no 13, mas é no 14. 14 no versículo 13. Quantos irmãos procuram? Eu vou beber um pouquinho de água aqui. Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 13 em diante. Todos encontraram? Amém? Eu ia pedir que você deixasse depois a sua Bíblia aberta. A gente vai fazer uma mensagem, uma palavra aqui que a gente vai usar a Bíblia aqui para a gente poder aplicar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Capítulo 14, versículo 13 em diante diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Versículo 16: e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos diante de um texto que vai narrar uma das histórias, por que não dizer, mais conhecida da Bíblia, que é a travessia do Mar Vermelho. Há quadros pintados, há histórias, há hinos, que são cantados sobre esse acontecimento. Eu me lembro que, quando a gente era muito pequeno, na casa da minha mãe tinha um quadro grandão, na parede assim, da travessia do Mar Vermelho, e Moisés, aquele monte de hebreu atrás dele, ele conduzindo o povo, as águas partidas de um lado do outro, o povo caminhando a seco no meio do deserto. Quem já viu essa pintura aqui nos quadros daquele aí, ó? Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Então eu me lembro que minha mãe tinha na sala um quadro daquele, e a gente ficava olhando para aquilo dali, e parece assim, rapaz, isso aconteceu mesmo? Verdade, aconteceu, e nós vamos falar sobre isso aqui hoje. É um fato muito contado. Se perguntar até as crianças sabem sobre as águas se abriram e o povo de Deus passou em terra seca. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho antes, para poder fazer um resumo dessa história, para a gente poder partir daí então, aplicar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Deus fez uma promessa há muitos e muitos anos a Abraão. Lá atrás, muito lá atrás. O tempo passa e o povo está escravizado no Egito há 430 anos. 400 anos sofrendo na servidão do Egito. Um peso, um jugo, um jugo muito pesado. Um peso de trabalho. E ali eles tinham uma promessa. Promessa que eles tinham é de herdar uma terra que Deus prometeu a Abraão há muitos e muitos e muitos anos atrás. Como o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que está nessa casa, nessa manhã, o Deus da Bíblia, Ele não sofre de amnésia, Ele não tem problema de esquecimento. Ele é um Deus que Ele cumpre com a sua palavra. Pode passar o tempo, pode passar os anos. Isaías vai dizer: seca-se a erva, caiam-se as folhas, as flores, soprando nela o hálito do Senhor, mas a sua palavra subsistirá eternamente. Ele, por ser fiel e imutável, Ele vela sobre a sua palavra, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete.
Então agora a nação de Israel está passando por um momento, por uma fase de tempo de 430 anos, vivendo julgado dentro do Egito. Eles tinham uma promessa de ser resgatado, de chegar na terra que manava leite e mel. Deus levanta um homem por nome de Moisés. Você conhece a história de Moisés. Nós não temos tempo aqui para falar sobre desde o chamado, mas vocês lembram, já foi ensinado aqui muitas vezes, que Moisés foi o libertador, quem Deus chamou para levar esse povo para um cumprimento de uma promessa que ele tinha feito a Abraão lá atrás. Moisés então, ele começa a seguir todo o processo que Deus tinha orientado a ele como fazer. Ele vai então anunciar a Faraó. Os irmãos conhecem, Faraó endurece o coração, Faraó não deixa o povo sair. Acontece então as 10 pragas, e a última praga foram as mortes dos primogênitos. Com a morte do primogênito e a morte do filho de Faraó, então se resolve deixar Deus, fazendo assim, o povo sair do Egito. O povo sai abençoado, com as suas mãos fartas, porque Deus não despede ninguém com a mão vazia. Deus, no final de um cativeiro, Deus, no final de uma situação que eles enfrentaram há tantos anos, um tempo de dor, de angústia, de lamento, de sofrimento, então Deus resolve abençoar o povo. Irmão, e quando Deus resolve abençoar alguém, Ele não abençoa por etapa. Deus derrama a sua graça, libera a sua bênção sobre a vida daquela pessoa. Deus não abençoa com contra-gota, Deus abençoa derramando a sua graça infinita sobre a nação de Israel, e ele sai dali abençoado, com ouro, com riquezas, e eles saem do Egito a destino a uma terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que o Senhor Deus prometeu, e como eu disse, Ele cumpre tudo o que Ele promete. Eu quero liberar uma palavra de Deus na sua vida nessa manhã. Se você está aqui, ou se você está nos assistindo através dessa transmissão, se você tem uma promessa de Deus feita na sua vida, eu quero dizer para você que talvez você tenha dito assim: Jamil, eu busco lá atrás, há tanto tempo que Deus me fez uma promessa, mas parece que o tempo tem passado e Deus se esqueceu da promessa, parece que não acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não se esqueceu da promessa. Deus, Ele sabe o dia e a hora que Ele te fez a promessa, e Ele sabe o tempo que vai durar, e Ele tem o momento segundo e o milésimo de segundo exato de entregar a tua promessa se cumprir na tua vida. Ele sabe o dia de ontem, o de hoje e o de amanhã. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida aqui nessa manhã. Sossega o teu coração, aquieta a tua alma, descansa no Senhor, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A nação então sai carregado, farto, ricos, saem do Egito para destino da terra que manava leite e mel. Só que tudo tem um processo. Eles não saem dali e chegam logo na terra que manava leite e mel. Eles caminham por um tempo, e o texto no capítulo 13, no versículo 17, se você que está com a sua Bíblia aberta, se você voltar aí um pouquinho, no capítulo 13, no versículo 17, você vai ver que Faraó deixa o povo ir. Deixa o povo ir. Então Moisés começa a guiar o povo. Só que no versículo 17 vai dizer, e eu começo a aprender algumas coisas aqui, eu quero aplicar isso aqui, dividir com você nessa manhã aquilo que Deus colocou no meu coração. Acontece que quando o Faraó deixa o povo ir, Deus não levou por um caminho mais perto. Deus não levou pelo caminho, pela terra dos filisteus, porque Deus, Ele consigo mesmo, Ele disse assim: se eu levar esse povo pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais perto, quando passar pela terra dos filisteus, eles vão ver a guerra. Vendo a guerra, eles não estão preparados para guerrear. Eles estão acabando de sair de um cativeiro de 430 anos. Então eles não estão prontos, condicionalmente físico,
Eles não estão prontos, né, espiritualmente, porque não tinha tanta maturidade para com Deus e também não estava pronto emocionalmente. Então alguém que não está pronto espiritualmente, não está pronto no seu preparo físico e não está pronto nas suas emoções, facilmente será derrotado em uma guerra. Então Deus procura privar eles de algo contra eles mesmos. O que seria isso, Jamil? O que seria que quando eles se fossem pelo caminho mais próximo, mais perto, que era o caminho dos filisteus, da terra dos filisteus, então eles iriam ver a guerra. Vendo a guerra, o assustariam. E sendo assim, eles retrocederiam. E Deus falou assim: eu não tirei ninguém de 430 anos no Egito para agora estar caminhando com destino à vitória, tanto tempo que eu prometi, para agora no meio do caminho retroceder. E eu tenho uma palavra de Deus aqui para você nessa manhã. Retroceder para você não é uma opção. Voltar atrás para você não é uma opção. Tira isso do seu pensamento. Tire essa besteira, essa bobeira da sua vida, que voltar atrás, retroceder e lá atrás novamente, porque está muito difícil. Daqui para frente não é uma opção para você. Qual é a opção de você? Para mim então nessa manhã, Jamil, a opção nessa manhã para a sua vida é deixar Deus conduzir a sua vida. A opção sua é deixar Deus planejar e traçar o caminho que você tem que trilhar para chegar onde que Ele quer que você chegue. Então, meu irmão, tira do teu coração voltar atrás, tira do teu coração largar tudo, tira do teu coração retroceder. Não tem como mais voltar atrás. Com você daqui por diante, Deus não aceita te perder. Deus não aceita deixar você recuar. Para você eu tenho uma palavra: vai em frente, vai avante. Eu sei que está difícil, pode estar muito difícil. Eu não sei o que você tem passado, pode estar muito difícil, pode estar custoso, custando lágrima. Você pode ter orado diante do Senhor: Senhor, que situação extrema, que situação difícil. Mas, meu irmão, permanece firme, fica firme, vai adiante, porque Deus está no controle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle. Então presta atenção, que eu aprendo aqui que muitas das vezes Deus irá nos conduzir por um caminho mais difícil, por um caminho mais distante, por um caminho que às vezes não entendemos, o caminho que Deus está nos guiando, um caminho mais longo, mais demorado, mas isso é porque não estamos prontos para assumir com tanta rapidez aquilo que Ele tem para nos entregar. Verdade? Achamos que está demorando, achamos que está muito distante, mas Deus está, sabe na verdade o que Deus está fazendo aqui? Deus está cuidando do povo. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está preservando o povo. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está protegendo o povo. Deus está protegendo o povo dos inimigos, porque eles não tinham condição de lutar contra os filisteus, porque era um povo poderoso na guerra, e eles aqui até o momento não têm condição de vencer ainda. Mas Deus também está querendo ensinar, porque se Deus soprar, os filisteus caíssem tudo por terra aqui. Mas Deus está querendo ensinar esse povo aqui por um outro caminho. Deus está querendo trazer esse povo aqui por um aprendizado. Então muitas das vezes nós achamos que está demorando, mas não é demora. A demora aparente, preste atenção, a aparente demora de Deus em culminar um ato de vitória na nossa vida não é demora. Preste atenção, é um tempo de preparo, a proteção. Deus está te guardando, Deus está te privando de muitas situações para você não retroceder. Então fique tranquilo, fique calmo, deixa Deus cuidar, porque Ele sabe o que faz. Deixa Deus preservar, deixa Deus agir. Então eu vejo que eles estavam prontos. Eles não estavam prontos. Eles não estavam prontos
para o caminho mais perto? Não estava de maneira nenhuma. Porque com certeza, quando eles vissem a guerra, eles iriam retroceder e voltar para o Egito. Então, se você for olhar no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 17, Deus vai guiar eles por um caminho mais longo. Deus estava no controle. Que é isso, Jamil? Será que Deus tinha uma promessa e no meio do caminho Deus mudou de ideia porque Deus se sentiu perdido e talvez não ia dar certo? Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus não tenta para ver se vai dar certo. Deus, ele não erra. Deus, ele não falha no projeto. Deus, ele não falha naquilo que ele arquiteta. Deus, ele não falha naquilo que ele planeja. E deixa eu dizer outra coisa, a palavra do Senhor vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então fica tranquilo, Deus não errou quando Ele designou algo para a tua vida e parece que o negócio está meio embaraçado. Não, Deus não erra, Ele não errou. Isso é cuidado, isso é proteção, Ele está te preservando. Fica tranquilo aí, acalma o teu coração que vem vitória de Deus para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então quando chega no versículo 18 eu aprendo outra coisa. Como Deus não faz eles ir pelo caminho mais perto, faz ir pelo caminho mais longo, Deus fez eles rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. Jamil, por que Deus fez isso? Deixa eu dizer uma coisa para você e eu aprendo algumas coisas aqui. Deus guiou o povo pelo deserto, por quê? Eu quero aplicar isso aqui na sua vida hoje. Porque eu aprendi que o deserto é uma escola que Deus nos conduz para passarmos por ele, nos desenvolvermos nele, aprendermos, para que possamos então, no final desse deserto, no final dessa passagem por esse deserto, olharmos para trás e dizer assim: estou melhor do que antes, estou melhorando. Tenho mais experiência do que antes. Então Deus vai guiar esse povo pelo deserto. Por quê? Porque o deserto, ele é um excelente lugar para se quebrar o ego. O deserto, ele é uma excelente escola para se quebrar o orgulho, para se quebrar a arrogância. O deserto é um excelente lugar para isso. E Deus precisava ensinar aquele povo, antes deles pisarem na terra que o Senhor prometeu, Deus precisava ensinar algumas coisas a eles. Então Deus vai conduzir ele pelo deserto, irmão. E como o deserto quebra, como o deserto ele aperta, como o deserto ele ensina, como o deserto ele quebra o ego, o orgulho, a altivez, a prepotência. Como que o deserto ele pode fazer com que a pessoa ela vai se reduzindo e reconhecendo que ela é dependente, porque o deserto é lugar de dependência. Porque quando você olha para a direita, para a esquerda, para frente e para trás no deserto, o que tem? Deserto. Então você se torna, entre aspas, vulnerável. Então você se torna dependente de Deus. É por isso que Deus está guiando ele pelo deserto. Um deserto é lugar de forjar caráter. Se forja caráter também no deserto. Deserto nos torna dependente. Deserto vai trazer experiência e maturidade. Deus não poderia botar aquele povo dentro da terra sem ter experiências com ele e sem ter maturidade para assumir aquilo que Deus colocou na mão deles. Muitas das vezes Deus quer te entregar algo, mas não está no tempo porque você não tem maturidade o suficiente ainda para tomar posse daquilo que Ele te deu. Mas nessa manhã, Deus está ministrando uma palavra sobre a sua vida, que Ele tem uma promessa para você, e que Ele está liberando essa promessa sobre a sua vida. Essa promessa vai se cumprir, e Deus está dizendo para você: calma aí, fica tranquilo, continue na posição, continue aonde eu instruí e como foi para você passar.
permanece, porque está vindo um tempo de maturidade para a tua vida. Você recebe essa palavra, eu recebo essa palavra, eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Está vindo um tempo de Deus na sua vida, tempo de experiência com Deus, tempo de saber o Deus que provê, o Deus que faz brotar água da rocha, o Deus que faz o mar vermelho abrir, o Deus que sustenta na escassez e não deixa faltar nada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Israel nunca viu tanto milagre. Israel nunca viu tanto milagre de Deus na vida deles como no tempo do deserto. Nunca viu tanto milagre como Deus fez, como Deus cuidou, como Deus operou, como Deus guerreou, como Deus agiu. Eles nunca viram como no deserto. É a manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida desse povo. E eu quero dizer para você que talvez você está atravessando por um deserto. Você talvez tenha entrado aqui nessa manhã que tem vivido a fase do deserto. Eu quero dizer para você: aproveita esse tempo para viver experiências sobrenaturais com Deus. Aproveita essa fase para se entregar como nunca, se render como nunca, buscar o Senhor e de toda a tua alma e de todo o coração, porque Ele vai se manifestar na sua vida. E através disso virá um tempo de maturidade. Maturidade sobre a sua vida. Então, Deus vai guiar eles pelo caminho do deserto, do mar. Deixa eu correr aqui, irmão, por causa da hora. Então, quando eles estão em Etã, o versículo 20 vai dizer que assim que partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto, eles se acamparam, ficaram ali. E o texto diz que tinha uma coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia, e uma coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Presença de Deus. E o texto aqui, ó, no versículo 22, vai dizer assim, olha: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de noite, nem a coluna de fogo de dia. Presença de Deus de noite, presença de Deus de dia. Deus não removeu a presença dele. Oh, meu irmão, você pode estar até atravessando um deserto, uma dificuldade, uma situação difícil, mas tem presença de Deus 24 horas na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles estão aqui em Etã, acampam em Etã, Deus vai falar para Moisés no capítulo 14. Deus vai dizer para Moisés o seguinte: olha, Moisés, você precisa mandar esse povo voltar, e eles vão acampar lá em Piairote. Piairote, irmão, tem um significado de beco sem saída, situações rochosas, não tinha saída. Beco sem saída, Piairote. E aí agora, Jamil, como que Deus está conduzindo um povo para um lugar que não tem saída? Deus está perdido? Jamais. Jamais. E o porquê que Deus está guiando esse povo? Porque Deus tem uma estratégia. Ô, meu irmão, a mente de Deus é extraordinária. Deus tem um plano. Deus tem uma estratégia. E vai ser narrada no capítulo 14. A estratégia de Deus é que quando o faraó ficasse sabendo que ele estava em Piairote, todo mundo conhecia a área, a região. Então eles iam dizer: eles estão encurralados, eles estão sem saída, eles não têm mais para onde ir, porque era para eles ter passado pelo caminho dos filisteus, não conseguiu passar, está em Piairote, na frente está o mar, não tem como atravessar o mar, sem embarcação, como que eles vão atravessar o mar? Então eles estão presos, nós estamos na retaguarda, a gente vai ir com força total, vamos botar pressão em capturar todos eles novamente. Mas eu disse para você que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Oh, meu irmão, não pode. Ainda que pareça que você está vivendo uma situação que não tem saída, eu quero liberar uma palavra de Deus aqui na sua vida. Você que entrou nessa manhã, você que me acompanha pela rede social, você que está recebendo essa transmissão, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você está vivendo um momento muito crítico na tua vida, que você olha ao redor e acha que não tem saída, mas eu quero ministrar nessa manhã sobre a sua vida que Deus
Deus tem uma saída para a tua vida. Ele abre saída nessa manhã. Ele está dando direção, está dando escape e livramento à tua vida, à tua casa e à tua família. Essa situação aí tem uma saída. Aleluia! Por mais difícil e complicado que talvez seja, Deus tem uma direção, Deus tem uma saída para você, aleluia, louvado seja Deus. E quando chega no versículo 10, do capítulo 14, a gente vai entender que Faraó, ele vai literalmente fazer aquilo que Deus tinha planejado, Deus tinha arquitetado, e foi feito assim. Versículo 4 vai dizer: e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. A intenção de Deus de levar o povo para Piairote, no beco sem saída, é para que todo o exército inimigo soubesse que o Deus que eles serviam, o Deus que os israelitas, o hebreu servia, é o Deus do Senhor dos exércitos todo-poderoso. Essa situação que você enfrenta hoje, ela vai chegar ao fim. Porque, para que o nome do Senhor seja glorificado e todos saibam que o Senhor é o Deus da sua vida, que Ele é o Senhor que peleja e cuida por você, aleluia, amém? Vamos correr aqui, no capítulo 14, no versículo 10, a gente vai ver, no versículo 7 em diante, que eles fazem justamente assim. Faraó pega todos os 600 carros de ferro que ele tinha, todos os cavaleiros, capitões dos exércitos, parte com todo o exército, para encurralar eles em Piairote. Eles estão acampados em Piairote, na frente do mar, não tinha saída, porque de um lado era a montanha, do outro lado montanha, à frente o mar, atrás está o exército inimigo de Faraó vindo. Eles levantam os olhos, quando vê eles vindo, e faz o seguinte, eles clamam, pelo medo, pelo pavor, pela situação que estão vivendo, eles clamam ao Senhor. Mas no mesmo momento que eles clamam, eles pegam Moisés, colocam contra a parede e falam: Moisés, por que tu nos trouxeste aqui? Não era melhor ter ficado no Egito? Nos trouxe aqui para morrer aqui nesse deserto? E Moisés vai liberar uma palavra para eles no versículo 13. Olha só, quando eles fazem isso, Moisés vai liberar assim, olha, no versículo 13: não temais. Estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Olha só, não temais, recebe essa palavra nessa manhã. Aquilo que te amedronta, aquilo que é uma afronta para você, aquilo que você tem pensado como vai ser feito, como vai se solucionar, por onde eu vou começar, fica tranquilo, não temais, não temais nessa manhã, receba a palavra de Deus essa manhã, ouça a voz do Espírito de Deus, sobre a situação que você está enfrentando, não temais, não tenha medo. E aí Moisés vai continuar, além de não ter mais, ele vai dizer: estás quieto. Que é isso, Jamil? Não murmure, não murmure, não abra a sua boca para falar: era melhor ter ficado, era melhor não ter ido, era melhor ter feito assim, por que eu fiz dessa maneira? Não murmura, não estais inquieto, não murmura, não abra a sua boca para murmurar, meu irmão. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Talvez você está vendo que está tudo cercado, mas não abra a sua boca para murmurar. Deus está agindo, tudo está dentro do plano, tudo está sendo arquitetado por Ele, Ele está no controle. Não temais e não estais afobado, não murmure, estás quieto. E aí ele vai liberar uma palavra, olha só: vede o livramento de Deus. Oh, aleluia! Deixa eu liberar sobre a sua vida que tem livramento para você aqui nessa manhã. Tem livramento de Deus nessa situação. Tem livramento de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Tem livramento de Deus. Aleluia!
tem livramento, Deus vai te poupar, Deus vai poupar a tua casa, a tua família, Deus vai te poupar, aleluia, tem livramento, e Ele vai dizer que é hoje, escuta, aleluia, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Deus que você serve, o nome dele é já, é hoje, hoje, é hoje, está recebendo aí essa palavra? Hoje, eu estou dizendo hoje, a palavra, o Espírito de Deus está dizendo para você, hoje, é hoje, aleluia, olha só, Deus está decretando a vitória para a tua vida, é hoje, Ele vai dizer assim, olha, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais, sabe essa situação que está te tirando o sono, esse problema que está sugando você, sabe essa dificuldade que você está vivendo, esse momento, essa crise, eu não sei, essa angústia no teu coração, que está te corroendo, sabe, isso tem sugado a tua força, as tuas energias, isso tem feito você pensar, repensar, como vai ser, Deus está dizendo para você, hoje eu coloco um ponto final nessa situação, nunca mais você vai passar por essa situação, porque eu estou decretando vitória hoje. Toma posse dessa palavra, irmão. Tome posse dessa palavra. Eu estava ali preparando essa palavra e o Senhor ministrou ao meu coração, pastor, libera sobre a minha igreja, que eu estou pondo um ponto final em muitas situações que tem causado desespero, pavor, pânico na vida dos meus filhos, mas hoje eu estou decretando o fim de tudo isso e o surgimento do cumprimento da promessa. Recebe em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés vai liberar essa palavra. O Senhor pelejará. Isso tudo é porque quem vai pelejar por você é Deus, tá? Fica tranquilo. Aí quando chega no versículo 15, vou correr aqui, irmão. Quando chega no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que esse povo está clamando a mim? Lembra aqui que eles clamaram o Senhor? Eles clamaram quando viram o inimigo vindo, levantaram os olhos acampado em Piairote. E eles viram o inimigo vindo com toda a força, que eles conheciam a força do povo de Faraó, dos exércitos. Eles conheciam, então eles temiam. Eles clamam, e Deus vai se manifestar, vai falar a Moisés, para Moisés liberar uma palavra para o povo. Aí Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Entenda bem o que eu vou falar. Eu gosto de oração. Eu era pequenininho, todos nós lá em casa. A minha mãe botava a gente para orar e tinha que orar em voz alta, ajoelhada na sala. E se um risse do outro, aquele que riu ia orar mais tempo. Então não podia rir. Criança, você sabe como é que é, né, irmão? E no fundo, aquele LP antigo, o Davi Miranda orando. E minha mãe botava a gente para orar no meio da sala de joelho. A gente aprendeu o valor da oração. A gente aprendeu o que é orar, o que é buscar o Senhor. Orar é fabuloso, traz o céu para a terra. Orar tem o poder de levar a tua situação e entregar na mão de Deus. Orar move o trono de Deus. Orar é fabuloso, é extraordinário. Orar é você virar a chave por completo na sua vida. É viver em outro patamar. Uma vida de oração. Orar é extraordinário. Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai dizer: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim. Então clamar é extraordinário, orar. Só que existem situações na vida que não é oração. Entenda isso aqui.
Existem situações na vida que é ação. Deus está dizendo, por que esse povo está clamando a mim? Por que clamas a mim? Moisés, fala para esse povo que marcha, movam-se. Movimento, ação, atitude. Tem coisa que é oração, irmão. Você pode orar, porque pode ser a pior coisa que for, mais difícil, mas Deus entra lá e resolve. A oração faz, mas tem coisa que é comigo e contigo, não tem jeito. Deus está dizendo, manda o povo marchar, sair da inércia, sair do lugar de indignação, sair do estado que você está paralisado, está atrofiado. Deus está dizendo a alguém nessa manhã aqui, mova-se, marcha, você precisa se levantar. Eu sei que Deus faz e Ele faz mesmo. Eu sou prova real que Deus fez muita coisa na minha vida. Já vi muito milagre de Deus. Mas estou dizendo para você, em um momento da sua vida, escute bem aqui o que eu estou falando. Você precisa agir. Agir. Às vezes você está aí cruzado, braço cruzado, e está vivendo uma situação e não sabe o que fazer. Deus vai fazer. Eu creio no Deus do milagre, Deus vai fazer, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, Deus vai fazer, faz, mas tem coisa que é você que vai ter que tomar uma atitude, está contigo, você tem que se levantar, você tem que ir em frente, você tem que reunir força da onde você não tem, pega a palavra, que Paulo diga ao fraco, eu sou forte. E se revista dessa força do Senhor hoje na sua vida. E se levante e comece a marchar em direção à terra que o Senhor te prometeu. Não entrega de bandeja para o inimigo. Não deixe o pavor te dominar. Não deixe o medo te dominar. Mas marcha em direção àquilo que Ele tem te prometido. Aleluia! Algumas coisas é oração, mas tem coisa que é ação. Louvado seja o nome do Senhor. Há momento de clamar, irmão, mas há momento de nos mover. Aleluia! No versículo 16 vai dizer que Deus vai dizer assim para Moisés, e tu levanta a tua vara, Moisés, estende a mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem no meio do mar em seco. O instrumento que ia gerar o milagre estava na mão de Moisés. E se eu disser para você nessa manhã, que Deus já te deu um instrumento que vai gerar milagre, ele já está na sua mão. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, o instrumento que vai gerar o milagre na tua vida, vai te tirar dessa situação, Deus já tem te dado nas tuas mãos. Meu irmão, Deus só vai te instruir como é que você vai usar, mas já está aí, já está aí, já está aí, já está aí. Aleluia, louvado seja Deus, já está nas tuas mãos. O instrumento que vai gerar o milagre está na sua mão. O que eu preciso fazer, Jamil? Se mover, se movimentar. Deus dá essa palavra a Moisés e assim foi feito. Assim foi feito. Moisés então, ele vai falar com o povo começa a caminhar. No versículo 19, estou terminando já, tá, pastor? No versículo 19 diz assim, olha, o anjo de Deus ia diante de Israel, porque Deus ia diante o tempo todo, lembra? Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, presença de Deus, e o anjo do Senhor aqui, é o próprio Deus aqui que está guiando o povo. Pode olhar lá, a teofania aqui, ó. Está com A maiúsculo aqui, o anjo do Senhor, o próprio Deus está guiando, e o anjo ia na frente, o Senhor está na frente. Quando Deus está na frente, irmão, fica tranquilo, não tem barreira, não tem deserto, não tem muralha, não tem ataque do inimigo, não tem surpresa, não tem coisa inesperada, não. Quando Deus está na frente, fica tranquilo, até o que era para dar errado começa a dar certo. Quando Deus está na frente, Ele vai quebrando os cadeados, ferrolhos de ferro. Ele vai destronando tudo que está na sua frente, vai conduzindo você pelo caminho, e você toma posse da vitória. Aleluia! Quando Deus está na frente, Deus estava na frente. Só que chegou aqui um momento que o anjo do Senhor, versículo 19, saiu da frente e foi para onde? Foi para trás do povo. O povo agora está de frente para o mar. O anjo e a coluna foi para trás do povo, porque atrás do povo estava o inimigo vindo. Aí preste bastante atenção, na frente está o mar, do lado das montanhas. O anjo, o Senhor sai da frente, mas a coluna vai para trás do povo, para a retaguarda. Eles ficam, o Senhor e a coluna fica entre o povo de Israel e o povo do Egito, Faraó e seus cavaleiros. E o texto vai dizer, para Israel,
Ah, meu irmão, isso foi durante a noite. Para aí, Israel, está no texto. Eu estou correndo aqui por causa da hora. Quando Deus vai para trás para guardar, e para Israel, Deus clareava para o povo ir andando no meio da escuridão. Oh, aleluia, tem claridade de Deus na sua vida. Você não vai perecer, você não vai se perder no meio da mais tumultuosa dificuldade. Deus vai clarear e você vai conseguir atravessar aonde ninguém conseguiu passar. Você vai passar, recebe essa palavra aí. Onde ninguém conseguiu ir por causa das dificuldades, você vai chegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus se coloca aqui atrás na retaguarda. Por quê? Proteção aonde você não vê. Oh, aleluia. Tem proteção de Deus. Deus está guardando, está protegendo. Tem muita coisa que acontece na sua vida que era para ter acontecido e não acontece. Por quê? Você nem está vendo, mas Deus está guardando. Deus está livrando. Deus está protegendo teu filho, tua família, tua casa. Ah, meu irmão, se você fosse tentar contar os livramentos de Deus, você perderia as contas, porque Ele está guardando. Só que quando Deus clareava para Israel prosseguir para frente da vitória, Deus trazia escuridade para o inimigo. Aleluia, que coisa poderosa, que Deus maravilhoso. Deus, Ele clareava para o povo ir, mas Ele escurecia aqui para trás, para o povo ficar perdido e eles não alcançaram o povo. Oh, meu irmão, entre você e o teu inimigo tem um Deus forte, poderoso, invencível, que pode todas as coisas. Fica tranquilo, Ele está guardando, protegendo, guiando e guardando. Por que eles iam adiante? Porque eles tinham uma palavra liberada sobre a vida deles. Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Fica tranquilo, o mar pode estar na tua frente, mas você já tem uma palavra. Você precisa não de uma palavra a mais, você já tem a palavra. Você não precisa de uma palavra a mais sobre isso, você já tem a palavra. É só você se mover, é só você ir à frente e avante, porque vai ter vitória para a sua vida. E eu termino aqui no versículo 20. No versículo 21, perdão. Versículo 21, você vai ver que então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e fez o Senhor retirar o mar versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar sobre um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E o povo atravessou no meio do mar em terra seca. Deixa eu liberar sobre a sua vida aqui. Deus soprou, fez com que soprasse um vento oriental a noite inteira. Isso fez com que as águas do mar se dividissem, e o povo passou a pés em seco. Deixa eu liberar aqui, meu irmão, quero ser profeta de Deus na sua vida, eu estou entregando aqui para o pastor. Vai começar a soprar um vento na tua vida, mas vai ser um vento ao teu favor. Oh, aleluia! Esse vento vai começar a abrir situações intransponíveis. Esse vento de Deus favorável à tua vida vai começar a trazer coisas inalcançáveis, coisas impossíveis. Se prepara para começar a viver esse novo tempo, porque o vento de Deus vai começar a soprar nessa dificuldade, nessa impossibilidade, nessa situação. O vento de Deus vai soprar aí e faz fazer você atravessar e tomar posse daquilo que Ele tem te prometido. Recebe essa palavra em nome de Jesus nessa manhã.